Olá, esse é mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista. Esse programa onde 1 mais 1 tem esperança. Tá certa a gramática, Edson? Tá piorando, né? Mas tá bom, vamos lá, continue. Tá difícil. Porque se fizer sentido eu vou achar estranho. Então, nesse espírito pós-moderno, hoje trataremos sobre pós-modernismo nesse programa. Pós-modernidade. Temos aqui o grande historiador, filósofo, cantor, letrista. Guru e coach. Luiz, Master Coach pós-moderno. Da pós-modernidade. Como enfrentar a pós-modernidade. Coach é uma coisa moderna, né? Nosso querido Coach é uma coisa Luiz, muito pós-moderna. Tem princípios, né? Luiz Felipe Valente. Envolve grandes discursos, né? Grandes discursos, princípios, Então, ensinamentos. Siga esse caminho que você vai chegar lá. E deságua em guerra. E morte, basicamente. Mas ninguém sabe disso. O importante é que o discurso faça sentido. Mas Então, eu curti essa mudança pra coaching, de autoajuda pra coaching. Eu achei maneiro, cara. Porque Você tá adotando a transição direta. A ligação é a mãe do coaching. A mãe do coaching É é autoajuda. autoajuda. Mas é melhor, porque autoajuda é uma parada que era hilária. Ah, ninguém é melhor pra te ajudar do que você mesmo. Certo? Só que você precisa de alguém Não, pra te cara, ajudar. essa frase escolhida, E aí a vem o mãe do coach. coach é alta. É porque eu lembrei da música do Estevão, né? A mãe Não, da isso esperança e aprovação, né? Ó, A mãe uma do homenagem coach, né? já. É uma homenagem. Já que o Leonardo Gonçalves está aqui. Falando Verdade. nisso, Lucas Iglesias com seu óculos com 2 cores pós-modernas está aqui presente hoje no programa. É um óculos que você não consegue definir se é marrom ou se é Você preto. não sabe. Você não consegue definir. Esse é o Felipe Valente Eu também falando. tô com uma O camiseta pessoal tá... de pós-modernidade. Tá mesmo, cara. Cara, aqui Olha, é União que é Soviética. mesmo. E Mas Estados quem Unidos, só né? está de Unidos. preto? E no meio... E uma bomba. Olha aí, cara. Muito bem. E o pessoal Guerra reclamou. Fria, camiseta da Guerra Fria. O pessoal exatamente. reclamou que não reconhece as nossas vozes aqui no programa. Então, Lucas, fale aí quem. Olá, eu sou o Lucas. Esse é o Lucas Muito Iglesias. prazer. Edson. Eu, Edson Nunes. Fala, Ronaldo brilha muito no Corinthians. Ronaldo. Que o pessoal falou que o Ronaldo. pessoal fala que a voz dele é parecida com o Ronaldo final. Não, Então foi um temos cara um- que falou, né? Não, mas ele Você lê um comentário e fica me zoando. é a autoridade do ouvinte. Mas na pós-modernidade, um comentário, uma opinião, Exatamente, extremamente já- importante. Na Tem que- pós-modernidade não Você não importa pode ser quem você intolerante, é. meu amigo. Não importa quem você é. Felipe Valente, fala aí pro pessoal pra eles saberem que Olá, toda olá. heresia É só vem dar de você. risada. Olá, pós-modernidade. Muito bem, e nós não temos, quem fala é Thiago, e o Leonardo Gonçalves não se encontra com a gente, e por isso que os programas estão fluindo Alguém de uma tem que maneira trabalhar, incrível. né? Ou bastante. Alguém tem que financiar isso aqui. Ou bastante e suficiente, Leonardo Gonçalves. Claro, não dá, né, pra vir fazer programa quando você tá cantando no Teatro Bradesco todo dia. Pois é. Fica Cara, é difícil. outro esquema. É outros 500. Muito bem, então, pra começar, a gente não sabe ainda, no início desse programa, se a gente vai fazer um programa ou 2 sobre É, pelo tempo que a gente gastou já nesse três início, eu acho que... 3 minutos. então, com São certeza inutilidades, serão- são inutilidades necessárias para que vocês Pós-modernas. conheçam quem nós somos. Isso aí vai para metamodernidade, mas não vamos entrar nisso. Agora, Valente, me diz uma coisa. Para a gente começar esse programa de uma maneira, né, mais própria, pós-modernidade é mais recente, é mais próximo a nós, só que para entender a pós-modernidade é necessário entender o que é de fato a modernidade e aquilo que veio antes. Então, como é que a gente pode talvez pintar, né, um quadro... Eu sei que você vai entrar em detalhes aí. Levantar o risco. voo. Como é que a gente podemos- pode levantar o voo? Só pra dar uma alavancada, né? Bom, é entender O que vem em antes primeiro da lugar, pós-modernidade? Para falar de pós-modernidade, o que é modernidade você e tem qual que que é a entender condição? o que é a lógica moderna, né? O que é o projeto moderno de sociedade, de vida, né? Enfim. Para que a gente conclua falando para os pastores que não tem que ter medo da pós-modernidade, não é um fantasma. Foram os modernos que se deram o nome de modernos, né? Certo. E aí eles disseram que o que vinha antes deles não era moderno, era pré-moderno. A Idade das Trevas. A Idade das Trevas. E o que E agora veio... vem a Era das exatamente, Luzes. das luzes. agora... Século XVI, daí pra frente. E o que viria depois da modernidade seria a pós-modernidade. Então, pra gente começar a entender, né? Existe a pré-modernidade, a Certo. modernidade... Que basicamente é toda a história da civilização antes daquele momento. Mas fazendo um resumo bem né? Para poder só ter um ponto de partida. O que é a pré-modernidade, né? O que se chama de Idade das Trevas, que é uma nomenclatura bem pejorativa, né? Óbvio, né? Foram os iluminados, foram os iluminados ingleses e franceses que deram o nome daquilo de pré-moderno, né? Toda a Idade história das da Trevas humanidade e tal. antes deles.
que Escuro. que é muito estranho, né? Foi lá que surgiu parte significativa de tudo quanto é arte maravilhosa que nós tivemos acesso, vem dessa Fora a filosofia período, grega que permeia tudo que a gente desse faz. período de trevas, né? Mas me parece que ao dar o nome de pré-modernidade, me parece que a característica principal é alimentar daquilo que é pré-moderno, seria a ideia de Deus no centro, né, de todas as coisas, né? Deus, a saber, a igreja, que diz que a partir dele que vem tudo, né? E metafísica. A possibilidade de que existe algo... Quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Mais ou menos isso, entendeu? E aí, a partir daí, se você... Qualquer possibilidade de ruptura com isso, perseguição, enfim. Aí tem aquela ideia, né, de que, e tal, porque na pré-modernidade que tem um lance de mete fogueira nos caras, né, taca fogo, Inquisição, mas a Inquisição também entrou no período moderno e tal, porque a lógica que permeia a ideia de tacar fogo numa pessoa em nome de Deus, ou em nome de purificação daquela pessoa, é uma lógica que não é absurda, ela é racional, ela é metódica, ela é cognitiva, então ela também já está permeada de uma série de elementos que constituem aquilo que se chama de moderno, né? E aí depois a gente tem esse período moderno que vem, vamos tentar fatiar aí a partir, eu sei que é muito perigoso fazer isso, mas a partir do discurso do método, né? Vamos colocar aí, né? É o homem desconfiando de seus sentidos, começando a desconfiar de tudo aquilo que não pode ser racionalizado de maneira pragmática, né? Não é a razão humana que está no centro da ideia de modernidade, mas é a razão pragmática, né? Que está intimamente ligada a método científico. O que diferencia ciência de não ciência, até hoje, inclusive, dentro do período que teoricamente se chama pós-moderno, é uma das provas de que não há uma ruptura tão grande assim com a modernidade, é uma das coisas que leva a gente a crer que essa ruptura não aconteceu de forma tão abrupta como a gente imagina, é a ideia de que nós ainda, o que diferencia ciência de não ciência é método. Sem método você não faz ciência. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, assim... E tem várias coisas que contribuem para isso, certo? O deslocamento do mundo no centro de todas as coisas, Copérnico com o Sol... É o clássico cartesianismo, né? Duvido, logo penso, logo existo. A questão da existência, o que é real, o que não é real, é comprovado... precisa ser comprovado por princípios matemáticos, ou por fórmulas, por métodos, então, o que é isso aqui? Deus, onde Deus estava, o ser humano agora então, está junto com a sua razão, sua metodologia. Se apresenta o objeto, na pré-modernidade, o objeto ele tem que ser explicado a partir da ideia de revelação. Né? Não, dentro do projeto moderno, que ele tem que ser explicado racionalmente. Que era filtrado via igreja. Exatamente. O que é revelação, a igreja que diz. Mas hoje em dia não é assim mais. Então há um deslocamento. Agora é a razão pragmática, o homem que está no centro. Na verdade, a razão pragmática, melhor falar o homem está no centro, né, do negócio. E no período pós-moderno, né, a modernidade prometeu essa ideia de progresso. As utopias. Né? Mas vamos ficar um pouquinho mais na modernidade antes de chegar na pós-modernidade. Objetiva, ela é racional, ela é quantificável e, portanto, ela é única e absoluta. Exatamente. E tudo pode ser que já é uma declaração metafísica, que é uma ironia. Universalização de norma. Né? Ciência, dentro do período moderno, a ciência é universal. Ela é a norma científica, ela é universal. E isso está intimamente ligado ao mito positivista também, né? Da afastabilidade total do indivíduo em relação ao objeto, a capacidade dele de aferir de maneira fria a respeito daquilo, nenhum tipo de envolvimento. E aí você vai ter a divisão das ciências, porque obviamente os especialistas vão surgir, porque o cara vai especializar num segmento da cientificidade para explicar aquilo. Então não tem mais ciências. As categorias vão se multiplicando. Você não estuda poesia, lei e cosmologia junto. Então você não vai ter mais. Então você, a partir daí você não vai ter mais um Da Vinci que é arquiteto, que é não sei o que é astrólogo, que não sei o que lá, e que também os homens da Renascença. Enfim, você não vai ter mais isso. Agora, e é a partir daí que eu acho, antes de a gente chegar na questão da ruptura, na pós-modernidade, né? Vamos segurar. Quais são as implicações disso para a interpretação do texto? Isso é bem importante. Mas calma lá, não vamos destruir tudo ainda, pô. Vamos com calma. Pô, vai destruir. Aí vamos só pensar, pô. Ou então para nossa vida e prática, né? Vamos do colocar que a gente chama de igreja, do que a gente chama de... Vamos tentar de forma didática, porque esse pode ser um programa que fica complicado demais. Então vamos esclarecer sempre. Então, basicamente, no período pré-moderno, você tem a divindade no centro. Você tem igreja como autoridade. Né? O que a gente normalmente coloca como algo negativo, mas existiam coisas extremamente positivas. Então você tem, por exemplo, cultura, política,
o comportamento cultural e social pré-moderno ainda carregava uma ética, vamos dizer assim, religiosa e tudo mais. Eu podia comprar uma casa do Lucas, por exemplo, em vez de pensar em contrato, em todos aqueles detalhes e tudo mais, eu posso olhar, né, no olho dele, confiar nele como um homem cristão, um homem religioso, cumprimentar a mão dele. Então havia ética ainda no meio econômico, cultural, social, isso ainda acontecia, que era uma das coisas que não eram necessariamente ruins do período pré-moderno. Por quê? Porque Deus está no centro ainda do pensamento, né, do imaginário cultural e social. Deus via igreja. Via igreja. Esse é o problema. E assim, né? e vamos Esse ressaltar, é o problema. dentro de um contexto europeu medieval. Sim, certo. Porque o que sai da Europa, porque a gente Aí acha é que certo. o mundo é a Europa. É isso. Certo. Mas o deslocamento, então, que acontece agora no período moderno, é de que agora isso é rejeitado via ciência, via método, via a razão e a centralidade do ser humano no lugar do metafísico e no lugar da divindade. E basicamente, naturalmente, essa ruptura, vamos dizer assim, com aquilo que vem antes, funciona, se a gente for analisar agora, desse ponto até o final do contexto que a gente vive hoje em dia, como um tsunami, certo? A ruptura da divindade cria um tsunami agora de questionar autoridades via a razão do ser humano, e a primeira coisa que vai para o sal são as instituições religiosas, certo? Igreja, Deus e todas as coisas. Então o primeiro obstáculo a ser rechaçado, Deus, igreja e esses grandes utopias religiosas, e agora nós estamos no período moderno, os avanços e os grandes discursos. Como algo sobrenatural, Isso, milagres, perfeito. Milagres de fora. E tem a ver muito com o naturalismo também, né, no período. Cientificismo, naturalismo, todas essas coisas vão caminhar meio juntos, né? Eu lembro, não tem nada a ver, né, mas eu acho que exemplifica bonitinho, engraçadinho, acho melhor. Tipo episódios do Scooby-Doo, sabe? Tipo, você vê e tem um mistério, um fantasma, não sei o que lá, só que sempre no final, pô, cara. Mas foi uma boa ilustração. Cara, no final sempre tem uma explicação, entendeu? Não tem nada sobrenatural. Não existe o sobrenatural. Não existe o que transcende. Sempre tem um motivo pra isso. Tantos exemplos Pô, bons, então, sugirão, por favor. Sugiram. Não, mas fez sentido. Eu vou defender o Lucas. Obrigado, Thiago. Fez sentido, porque o Edson, ele critica. não assistia desenho na infância dele. Ele lia Nietzsche. Ele lia Irmãos Karamazov. Ele comia sucrilhos lendo Dostoiévski. Muito Kant. O cara que apanha de tirar nota 10. Exatamente. Ele apanhava quando não tirava 10. 9,5 ele retirava. Eu apanhei uma vez que eu tirei 9,75. A gente sabe. E é por isso que a gente está citando. Então tá bom. Achei que estavam zoando. Não, a gente está zoando porque a gente sabe. Muitas coisas traumáticas. Dá um abraço nele ali. A gente já fez um programa de família. A gente já fez um programa sobre família, né? Então, muito bem. Então, colocando esses parâmetros gerais, divindade, via igreja, metafísica, isso influenciava arte, cultura, sociedade, economia, todas as coisas, política, ok. Período moderno, rejeição... Quem afere sobre a realidade é o homem. Pronto. Pré-moderno, quem afere sobre a realidade? Deus. Revelação, igreja. Através da igreja. Instituição. Muito bem. O problema é que não tinha também... A gente pensa, nossa, esses caras modernos, eles eram arrogantes. Não tinha... Tem uma lógica também nessa rejeição. Por quê? Porque você vem de um período de inquisição, você vem de um período de cruzadas, você vem depois de um monte de guerra e de morte em nome de Deus. Então, basicamente, o projeto moderno também carrega essa implicação de que, cara, quer saber? Religião não funcionou também. Pega o período medieval, né? Não só a alta como a baixa Idade Média, que é uma outra, é uma divisão que é feita, né? É um período caracterizado, período feudal, na verdade, com a dissolução. O poder está muito dissolvido, né? Está muito diluído, de uma maneira geral, né? Está muito fragmentado. E a igreja cristã medieval, ela tem esse papel aglutinador, né? Ela é a única que consegue ter uma narrativa que vai dar significado, sentido. Vai organizar a visão de mundo. Vai organizar a visão de mundo. À medida em que vai acontecendo paulatinamente a concentração do poder e o surgimento do que a gente chama aí de período monárquico mais sedimentado a partir do século 13, 14. Ele começa no século 14 com a dinastia de Avis em Portugal. E aí depois vai com a unificação do trono de Aragão e Castela, e aí vai se desenvolvendo, né? O poder vai se centralizando na mão de poucos caras, na figura de um grande rei, um grande monarca, formando o que a gente hoje vai chamar de Europa, né? Enfim, à medida em que isso vai acontecendo, você vai vendo o enfraquecimento
dessa capacidade da igreja de aglutinar todo mundo dentro de um mesmo guarda-chuva discursivo, universal. E a reforma protestante contribui para colocar a última pregada. Justamente ali, depois da centralização do poder, não só em Portugal, como também na Espanha, e que vai se desdobrar nos outros, é justamente ali que a gente já tem a ruptura. Né? E você tem a que questão começa ali tem também, reforma. né, cara? Todo o aspecto econômico que é muito importante também, Opa. que é a exploração do camponês, a exploração dos mais simples e tal, o poder concentrado nas mãos da igreja, as terras concentradas na mão da igreja, a economia girando em torno da monarquia ou dos senhores feudais que comandavam várias cidades e tal. Sim. E você tem essa entendimento de uma classe, entre aspas, isso daí você podia estar falando bem melhor do que eu, mas você tem esse início de entendimento das classes ditas médias, né? Eu sei que é um empréstimo e tal, mas essa classe que começa a surgir de prestação de serviços e tal, de que existe uma desigualdade muito forte e que existe uma exploração muito forte. Então há também um sentimento de justiça, né? Uma busca por justiça que tem muito a ver com a reforma. Certo. Né? Muito a ver com a reforma. Que é o último prego no caixão geral dessa centralização. Agora, isso é só para explicar como não é completamente ilógico essa rejeição que acontece no período moderno. E a gente tem que Ele sofre várias consequências, tem várias implicações. Muita coisa acontecendo. Muita coisa envolvida. A gente sempre tem que entender também o seguinte, vamos colocar aqui, entre o século XIII, XIV e o século XVI, onde acontece a reforma, por exemplo, existe um tom de cinza imenso aí, Sim. 16, 17. A gente às vezes tem pelo fato de nós, muito modernos ainda, estabelecermos categorias para tudo, fatiarmos o tempo para tudo, para nós conseguirmos compreender assim um lastro maior de tempo. Nada mais moderno do que chamar um período de pós-moderno. Exatamente, a gente fica sempre com uma sensação de que as coisas acontecem com rupturas, como se acabou aquele período, começou um bateu o sinal. Terça-feira, ninguém mais acredita em Deus, agora todo mundo vai. Terça-feira, modernidade, Exatamente. quarta-feira, pós-modernidade. Pronto. Resolvido. Na verdade, só se chega a uma conclusão assim muito drástica a respeito dessa ideia do homem no centro de todas as coisas, no século XIX mesmo, que o negócio Bem mais tarde. chega ali e fala assim, não, Deus morreu, entendeu? Não tem a ideia de que nada pode vir da igreja, da revelação, que não é do basicamente, texto bíblico, de nada. não é o anúncio de uma nova realidade, é basicamente o reconhecimento de tudo aquilo que aconteceu Tudo antes. tá vindo, exatamente. Então, muito bem. Então, agora, quais são as características da modernidade? A Agora? ideia, essa é mais uma pitada aqui, a ideia de Estado que nós temos, toda concepção de Estado, ela é uma concepção moderna. O que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, que é essa coisa de democracia por representação, é uma coisa que ninguém mais está meio que acreditando. Estado é aquilo que aglutina os interesses de classe dominante. Mas isso já é uma realidade pós-moderna. Essa já é uma realidade de questionamento de uma formulação que é basicamente... Mas esse é o ponto do tsunami. Você falou do Deus está morto, tudo, exatamente. Né, que é muito importante, e eu acho que Nietzsche desempenha um papel fundamental nessa ele é o construção. profeta da nova Então, mas é muito interessante porque ao mesmo tempo que é uma construção moderna, que está culminando no século XVIII, XIX e tal, é muito interessante você perceber que Nietzsche ele também questiona a modernidade. Entendeu? E traz a questão de volta para o existencialismo, que é totalmente subjetivo. Mas não tem nada mais moderno que isso também, certo? No final das contas. Sim, não, porque o que está acontecendo? A modernidade é assim, a razão, o método vai trazer todas as respostas. Certo. E os existencialistas, eu sei que Nietzsche, não sei tudo, não tá e tal, mas eu acho que Nietzsche ele traz esse questionamento. E Derrida também depois vai fazer a mesma coisa. Não é isso. Ele questiona a que você chamou de pré-modernidade, ele detona a igreja, estou falando de Nietzsche, detona a igreja e tal, mas ele detona o que está acontecendo também. Mas esse é o projeto moderno. É de ruptura completa. Começou com as instituições religiosas e divindades. Aí uma vez que acabaram com isso, aí a gente tem os períodos dos grandes discursos, você tem as grandes ideias surgindo, certo? Nazismo, você tem marxismo, você tem os grandes discursos, as grandes promessas, certo? Isso deságua em guerras, como a gente sabe, no período moderno. Então, assim como toda aquela ideologia metafísica, religiosidade deságua em guerras, esse período que a ênfase era na mente humana, na razão e no método, também deságua em guerras. Então, no final das contas, o projeto moderno ele é um tsunami que primeiro destrói as instituições religiosas. Nesse processo, ela constrói os grandes discursos, que também são destruídos pelo mesmo projeto mais tarde. Isso é importante a gente notar, que mais tarde Bauman vai falar na modernidade líquida, certo? Então, o Erich Fromm, ele chama, ele não denomina esse
esse momento pós-Segunda Guerra de alguma coisa, mas ele chama de o fim da era da ilusão, do bem-estar, das utopias, da ciência, da razão. É o fim da metanarrativa. Então acabou esse momento que eles chamam. O Bauman, né, que a gente estava conversando antes, né, tem um livro que ele pega o Holocausto como assim o exemplo, né, a prova, exatamente, para essa desilusão que acontece com a modernidade, né, a promessa no homem, o homem, etc, tal, só que o homem, que era a promessa, que era todo o projeto do homem, agora faz com que o homem vai trazer progresso ilimitado, e traz uma guerra como a Segunda Guerra, né? Então isso é absurdo, né? Mas o ser humano não é colocado de lado agora. Não. O ser humano continua no centro, mostrando que o projeto moderno de centralidade do ser humano continua em vigor, destruindo primeiro instituições religiosas, depois grandes discursos, grandes ideologias e a própria ciência em muitos aspectos questionada, né? E daí agora você está num período que rola essa frustração toda mais, mas o ser humano continua no centro e agora se desfaz a si mesmo, certo? O projeto moderno de desestruturação... Que a modernidade, ela prometeu entregar uma coisa que ela não conseguiu entregar, que é o quê? A ideia de progresso científico aliado a progresso social. Que é o que está na nossa bandeira, certo? Isso, ordem e progresso. Que é o positivismo. Então, assim, nós achávamos... Vamos resolver o caos. Resumindo, quando Darwin aparece no século XIX, dizendo que o homem evolui, né? Dizendo que as espécies, na verdade, pela sua relação com o meio e com as outras espécies, pela seleção natural, estão em franca evolução e estão se adaptando e se tornando cada vez mais potentes, melhores e adaptadas, evoluindo, né? Se o homem é um ser social, se ele não vive fora da realidade da relação com o outro homem, logo, se esse homem está em evolução, a sua relação com o outro também evolui. Então a sociedade evolui, ok? Então, essa ideia, isso é lógico, isso está no discurso de Marx, isso está no discurso de Adam Smith, isso está no discurso até de outros intelectuais, escritores, filósofos que escreveram dentro do século XIX e início do século XX. Isso é muito forte em todos eles. A ideia de progresso, né? Progresso, pleno progresso. Cara, o resultado disso acontecem as guerras e tal, acontece tudo isso. Nós tivemos 2 guerras, um holocausto, conflitos étnicos no mundo inteiro. Em função de interesses econômicos, a gente vê uma África partilhada, um Oriente partilhado, e tudo que a gente está vendo hoje de confusão que tem no Oriente Médio, isso diz respeito em muito à Europa pela maneira como eles fatiaram aquele território em função dos interesses deles. Então, assim, tudo que a gente está vendo hoje é uma grande desilusão em relação a esse projeto, que prometeu entregar uma coisa, não. Então, o que é teoricamente a pós-modernidade, tá? Essa é a minha opinião. Existem várias opiniões e tal. Eu não acho que houve 100% uma ruptura ainda. Sim, né? sim. Eu acho que nós estamos dentro de um processo. Acho que nós estamos dentro de um processo. Não é pós no sentido de que vem depois, mas de uma necessidade diante do que aconteceu. Não é o fim da modernidade. Não é o fim da modernidade. Cara, eu acho que é o fim da modernidade. Eu acho que é um anúncio. É a tomada de consciência, de consciência de que o período moderno prometeu entregar uma coisa e não entregou. Sim, e agora? Que representa o fim. Mas isso e agora? É a pergunta. E eu acho que foi muito importante a sua fala antes, e a questão de você compartimentabilizar as coisas, né? Para facilitar, mas você vê, já em 1700 e alguma coisa, né? Você tem o Berkeley. Ele vai trazer a teoria do sentido de volta. Pô. Não, a gente tem que viver pelos nossos sentidos, não é a razão. Então o cara começa a questionar. Então, eu entendi o que você falou, Thiago, do homem ser o centro e tal, mas eu acho interessante você notar esse pêndulo que é importante. Assim, os sentidos do homem são enganosos. E que aspecto do homem? Né? Como o homem enxerga o mundo é enganoso. Desculpa, os sentidos do homem são importantes, é importante esse relacionamento sobrenatural com Deus, através da igreja. Então, são as experiências religiosas mais importantes. As descobertas científicas são através de empirismo, da relação do homem com a natureza. Exatamente, é tudo muito orgânico, vamos dizer assim, para usar uma palavra da moda. E aí vem o racionalismo, o cientificismo, etc e tal, o iluminismo. É a razão, é a mente, é o método, não pode ser os sentidos e tal. Nada mas nesse caminho, desconfiar dos sentidos. Exatamente. Nesse caminho, você tem os críticos desse caminho, que foi nesse sentido que eu citei Nietzsche, que critica as duas coisas, e os existencialistas e Derrida, etc e tal. Ou seja, eu acho que esse processo, e é muito importante, talvez
por causa do nosso segundo grau, né, que é tudo muito quadradinho e tal, seja extremamente importante a gente enfatizar isso, a gente não tem essas rupturas demarcadas. Você tem, eu vejo, até tem uma palestra sobre isso, eu vejo que você tem uma estrada e nessa estrada você tem os, como é que fala? Lombada. Você tem as lombadas. Então você tem a lombada, mas continua a estrada, ou seja, e isso corrobora o que a gente estava falando, você não tem uma ruptura completa, talvez você nunca tenha uma ruptura completa, porque a igreja continua desempenhando um papel importante em diversas coisas. Não era mais católica, era protestante, mas continua desempenhando um papel. Sim, você vê características dessa um historiador chamado Mark Bloch. Na Suíça, só para dar um exemplo muito claro, é a Suíça. A igreja continua sendo importante na formação de um Estado, mas agora não é uma igreja católica, é uma outra igreja. Mas a igreja continua tendo um papel fundamental. O pensamento religioso. O pensamento religioso. E a ciência vai se abrigar onde? Nas faculdades. Que faculdades? Religiosas. Agora, você mas o Islã é a mesma coisa que mas você entendeu o que eu quero dizer? Perfeito. Eu acho que essa sua fala é a mais importante. Porque existem elementos de tudo que veio antes. Pré-moderno para o moderno, você não tem uma ruptura completa. Você tem um bump. E mesmo na pós-modernidade você não tem. E nessa chamada modernidade, você tem bumps. Claro. E nessa chamada pós-modernidade você tem os bumps. Tem um historiador chamado Mark Bloch. Até porque você vê hoje componentes de todos esses tempos. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho curiosa. Tem um historiador chamado Mark Bloch que ele tem uma fala que é incrível, assim. No livro Apologia da História ele vai dizer assim, qual é o objeto da história, né? A história vai estudar o quê? O tempo, né? Aí ele levanta essa discussão, né? Qual é o papel do historiador, né? Não existe, na verdade, história sem a ação do homem, ok? Então, o objeto da história é a ação... Nem tempo, né? E também não é o passado, porque o homem vai buscar no passado respostas para as demandas do presente. Então, se é ele quem está buscando essas respostas para as demandas que estão no presente, ele precisa compreender quais são as ações dele, do homem, no passado. Então, o estudo da história é a ação do homem. Contextualização da memória. Exatamente, a ação do homem no tempo, é ele. Aí você pega o que é pré-modernidade, o que é modernidade e o que é pós-modernidade. Na pré-modernidade, é Deus, mas através de uma instituição, certo, que é a igreja. Então quem não tem, que é um fenômeno humano, ok? Perfeito. Aí você pega dentro da modernidade, é a racionalidade humana, então, que é criada por quem? Pelo próprio homem. E você pega um período pós-moderno, pós-modernidade o que é? É a relativização de todas essas coisas, é um grande questionamento, é uma tentativa de tentar compreender onde falhamos. Mas é que a relativização... E por que a modernidade não entregou aquilo que ela prometeu entregar? Então há uma grande desilusão. Desilusão provocada por quê? Pelo próprio homem que desemboca, deságua em quê? Num grande relativismo, na subjetividade do agora, a subjetividade de todas as questões que está no centro do... Produzida por quem? Pelo próprio homem. Tendo toda essa bagagem histórica agora ao seu dispor. Me parece que o homem nunca saiu do centro de nada. Você só falou de um negócio que eu curto, que é a questão do tempo também, né? Quando você olha para a chamada pré-modernidade, o que a igreja vê? Não, no futuro, sim. toda a terra será boa, porque o reino de Deus vai se espalhar por todos os lugares, então beleza. Orientação futura. Orientação futura. Quando você vai... afeta a nossa escatologia, né? Sim, aí quando você mas na modernidade é igual. Quando você vai para a modernidade é a mesma coisa. O homem vai o homem vai crescer em conhecimento, para a utopia final. Para a utopia final, entendeu? Então você... aquele negócio, você não tem essas... Não tem. Pelo contrário, você tem essa linha. Você tem bem mais semelhanças do que diferenças no final das contas, só que com diferentes manifestações. Exatamente. Assim. Antes com o humano dependendo da divindade da igreja e agora com ele abrindo mão dessa dependência para processar. Agora o homem dependendo da sua racionalidade. Mas esse é o ponto. Porque agora ele vai descobrir o quê? Ele vai descobrir o quê? Isso agora, concluindo esse primeiro programa que falou mais sobre modernidade do que pós-modernidade, próximo vamos tratar de pós-modernidade, o ponto é que, no final das contas, tem o ser humano confiando na divindade na igreja, ele rejeita. Agora você tem o ser humano confiando na sua própria razão e na sua ciência, dá em guerra do mesmo jeito que antes. Transforma uma igreja. É uma nova igreja. É uma nova igreja. É uma nova religião, só que não é os cardeais, agora são os cientistas que são os profetas, certo? O nome muda. A dinâmica continua exatamente a mesma. O que prepara agora o que vai vir na pós-modernidade, que é o quê? Essa grande frustração com essa bagagem histórica que a gente tem. Sua própria igreja. Cada um customiza sua própria religião, e sua própria ideia, e sua própria ciência, e sua própria tudo. Então, no final das contas, esse tsunami imenso deságua na desconstrução agora da ideologia individual, não é mais das grandes discursos externos, certo? Aí agora você tem a manifestação de várias coisas interessantes. Não vou falar de distúrbios, mas, por exemplo, você tem homem achando que é bicho, você tem cara que acha que é cachorro, tá ligado? Então, no final, a desconstrução agora, já desconstruímos tudo lá fora. O que resta?
Resta a minha autodesconstrução. E tem E aí, um- Eclesiastes, Ser humano. o que há de novo debaixo do sol? Pronto. Nada de novo debaixo do sol, porque o ser humano continua sendo o mesmo. Igualzinho. Vamos concluir aqui. Lucas, o que você tem pra dizer? Não, é que você falou, só lembrando Ah, aqui. não. Você falou você da- concluiu o programa. Não, mas Deixa eu ele tem falar. algo pra dizer. Essa decepção com respeito ao ser humano, né? É interessante que chega nesse período, nesse último período que a gente colocaria agora, o nosso, Certo. né? Onde parece que há até mais preocupação com os animais do que inclusive com o ser humano Certo. diante dessa decepção do ser humano, Qualquer né? coisa menos o ser humano. no final das Exatamente, contas. exatamente. Então, desculpa aí não ter terminado agora, mas agora Você sim. queria concluir um programa. né? Esse é o programa. Não, você rejeitou a autoridade. Nada Mas mais ó, faz agora moderno. ele concluiu. Esse é o programa Terceira Margem do Rio em Revista. Até o próximo.